Saudações, ouvintes e telespectadores da Rádio Cultura Regional. Mediante o portal RC1, estamos iniciando mais um programa, Uma Prosa na Terrinha Querida. Hoje uma grande satisfação, porque o nosso convidado, olha aí pessoal, é engenheiro florestal, gestor público, ambientalista, velejador e premiadíssimo, quando o assunto é então sustentabilidade e governança. E tem laços fortes com Dois Córregos, raízes fortes. O seu pai foi um grande militar do Exército Brasileiro, da artilharia, e também tem um histórico tremendo, desportivamente falando. E eu não me perdoe não chamá-lo de ex. Pelo currículo invejável que eu vi dele aqui, eu vou chamá-lo de prefeito de Niterói, Rio de Janeiro. Embora terminou seu mandato em 2024, no final de 2024, eu vou chamá-lo de prefeito porque realmente, ao receber o currículo desse cidadão, desse filho do escorriguense também, pois o pai é nascido aqui, o avô foi ex-prefeito de Dois Córregos, aqui também tem ruas aqui na cidade com o nome, não seria diferente não chamá-lo de prefeito, porque é um currículo de quem realmente trabalha. Porque a gente, quando se fala muito em política no Brasil, de impolítico, o pessoal fica com o pé atrás. E não deve ser assim. São políticos como esse meu convidado que nos fazem acreditar que vai dar certo sim, que o país tem condições, tem gente competente e pode mudar sempre para melhor. Então recebam todos com muito carinho, Axon Schmidt Grael. Seja bem-vindo, prefeito. Olha, muito obrigado, é um prazer fazer parte do programa, é um prazer falar com a população de Dois Córregos, eu que tenho um orgulho muito grande, né, de ser filho de um dois-correguense, que tem, né, ele já falecido, meu pai, Dixon Grael, mas que era uma pessoa que amava, né, a sua origem em Dois Córregos, né, vários parentes nossos ainda estão aí nessa cidade querida, e a gente tem, assim, apesar de termos tido até agora poucas oportunidades, assim, de um convívio maior com a cidade, a gente tem um carinho muito grande por essa terra. Tá certo, olha aí, é um prazer imenso então recebê-lo, e digo mais, pessoal, além do pai nascido aqui, o grande Coronel Dixon, que implementou os desportos ali dentro do Exército Brasileiro, ele também é neto do saudoso e também prefeito aqui, Romão Grael, é isso, né, senhor Axon? Exatamente, meu avô foi prefeito, né, de Dois Córregos, foi um farmacêutico na cidade, era dono de uma drogaria que se chamava Drograel. E tinha, né, assim, também uma história muito marcante para mim, né, porque eu fui prefeito aqui da cidade de Niterói, né, e tive, né, o exemplo, né, do Romão Grael, que infelizmente eu não conheci, porque ele faleceu antes de eu nascer. Mas ainda assim é uma referência muito importante, inclusive para mim, que sou engenheiro florestal, porque meu pai sempre dizia que ele era uma pessoa muito conhecedora, né, de botânica, porque ele inclusive cultivava muitos, né, dos produtos que ele oferecia, né, na sua drogaria. Então, eu acho que eu, mesmo sem ter tido a oportunidade de conhecê-lo, acho que herdei, né, essa relação dele com a natureza. Com certeza, e o pessoal vai ver isso logo à frente aí. A gente vai fazer um pequeno tudo do tempo, temos uma foto aí, e eu gostaria que o senhor descrevesse esse momento aí. Olha aí, o casamento do papai e da mamãe, é isso, né? Olha que foto bacana. Essa foto está o meu pai aqui no centro, a minha mãe, muito bonita sempre. A minha mãe foi rainha dos Jogos da Primavera, numa época
em que a mulher não praticava esporte, né, e esse título dela foi uma invenção de um jornalista, o Mário Filho, né, que dá o nome ao estádio do Maracanã, Opa! e na época as mulheres não praticavam esporte e acreditava-se que o esporte masculinizava a mulher, né, mudava, né, assim, o corpo da mulher. E na época os concursos de beleza eram muito assim, famosos, né? O país inteiro acompanhava isso. E então ele fez um concurso que misturava, né, a habilidade esportiva e beleza. E a minha mãe foi vice, foi segundo lugar no Miss Brasil, que na época era tão importante, isso lá na década de 50, né, e antes foi rainha dos Jogos da Primavera. Então, ela conheceu, né, o meu pai justamente quando fez uma visita, né, ao palácio, né, do presidente da República aqui no Rio de Janeiro, e eles se conheceram. E a outra pessoa na foto, meu avô, Preben Schmidt, que era, né, um dinamarquês que veio para o Brasil para ficar 15 dias e nunca mais foi embora, né? Era também uma pessoa que amava o nosso país. Olha que maravilha! E as imagens não nos deixam enganar. Realmente uma beleza ímpar da mamãe, a elegância do papai. Aí, agora, que coisa! É uma família que já vem da Dinamarca, de desportistas mesmo, com raízes no esporte mesmo, né, senhor Axel? É verdade. O meu avô, que estava na foto ali, ele, antes de vir para o Brasil, tinha sido campeão europeu de hipismo e montava o cavalo do rei da Dinamarca. A prova dele era hipismo cross country, né? Então ele foi campeão europeu, veio, já era um velejador, né, lá na Dinamarca, né? A vela é o esporte principal da Dinamarca até hoje. E ele veio para o Brasil, né, viu a Baía de Guanabara, deixou os cavalos de lado, né, e resolveu se dedicar à vela e gerou, né, toda a tradição da família nesse esporte. É aí que o Brasil todo abraça essa família e agradece, porque nada mais do que o prefeito aqui em alusão, que estamos conversando, tem os irmãos Torben e o Lars, né? Medalhistas olímpicos aqui. E, aliás, eu acredito que é a família com maior número de medalhas aqui dentro do Brasil olímpicas, não? Com certeza. Olha, deve ser. O Torben tem 5 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro, uma de prata e 2 de bronze. O Lars tem 2 medalhas de bronze. E a Martine, que é filha do Torben, né, já tem 2 medalhas de ouro. Então, são 9 medalhas olímpicas na família. Se a família estivesse no quadro de medalhas, estaria na frente de muitos países, como, por exemplo, o Chile, né? Então, é uma performance assim, que nos orgulha muito, né? Isso tudo começou com esse meu avô, o Preben, que passou isso para os filhos. Minha mãe era uma grande velejadora, a irmã dela também uma grande velejadora, e os irmãos gêmeos, né, Axel e Eric Schmidt, foram tricampeões mundiais, né, de vela, numa época em que o Brasil ainda não se destacava tanto nos esportes, né? Então, na época, foi um feito muito grande, o Brasil não tinha estrutura, né, para os esportes, principalmente os esportes conhecidos como esportes amadores, né? Então, assim, realmente foi uma grande conquista deles. Grande conquista, como o senhor bem frisou, numa época em que o Brasil ainda não tinha esse suporte todo que tem hoje. Então, realmente um feito notável. O senhor também foi velejador, é? Olha, eu também fui velejador.
eu fui vice-campeão sul-americano, fui Opa! também campeão brasileiro, mas numa família de campeões mundiais e campeões olímpicos, né, ainda não tenho medalhas, vou chegar lá. Bom, não tem medalha, não tem medalha de Não, velejador, essa época já passou. mas na política é hiper condecorado. Então vamos começar justamente desse ponto aí. A política na vida do senhor, como que iniciou, qual foi a inspiração e graças a Deus o senhor entrou na política. Olha, na verdade, eu sou um servidor público de carreira, sou concursado da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, engenheiro florestal da Prefeitura do Rio de Janeiro, e tive, né, uma trajetória que passou por várias experiências diferentes, né? Eu comecei na iniciativa privada, depois fui presidente do Instituto Estadual de Florestas do Rio de Janeiro, foi minha primeira experiência na vida pública. Depois fui presidente do órgão ambiental do Estado, né, que era a FEEMA, Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, que corresponde à CETESB, em São Paulo, é, e fui subsecretário de Meio Ambiente do Estado, enfim, eu tive, né, toda uma trajetória como um profissional, como um técnico na área ambiental, é, e, e só fui candidato, né, a um cargo eletivo, né, em 2012, né, quando eu fui candidato a vice-prefeito de Niterói. Nós fomos eleitos, né, então eu fiquei 2 gestões como vice-prefeito e depois fui candidato a prefeito e fui eleito, né, em 2020. Então, fui prefeito de Niterói de 2021 a 2024. Então, a cidade, nesse período de 2013, né, até agora, né, uma trajetória de muitos avanços, né? Niterói, em 10 anos, né, dobrou o seu PIB. Olha, A cidade passou a ter, né, uma série de novas oportunidades, né, e é uma cidade que fez a escolha pela sustentabilidade, né, e eu, com uma trajetória ambientalista, né, como um profissional da área ambiental, sempre procurei influenciar isso, né, sempre procurei fazer com que a cidade desenvolvesse políticas ambientais que fossem importantes, né, para o seu desenvolvimento e também pudesse ser uma referência, né, para o nosso país. Niterói foi a primeira cidade do Brasil, por exemplo, a ter uma Secretaria do Clima, né? Então, a gente passou assim, a ser uma referência no país sobre políticas climáticas locais. olha, sensacional. Vamos fazer uma associação da seguinte forma. Quando o senhor entra como, a primeira vez, como vice-prefeito, entre aspas, felicidades aí do prefeito de tê-lo como vice, porque como o senhor viu toda essa sistemática ambiental até então, da qual o senhor mesmo confirmou como engenheiro florestal, como um amante da botânica, da natureza, do meio ambiente, como o senhor viu aquele impacto e falou, aqui eu posso mudar. Niterói é uma cidade com uma massa crítica muito forte, é uma cidade com uma classe média muito robusta, uma cidade com tradição ambientalista. Eu comecei, né, como ambientalista em Niterói em 1980, né, numa época que pouca gente falava de meio ambiente. Aliás, o termo sustentabilidade sequer existia, né? O termo ele surgiu na época da Rio 92, e então, mas a cidade já tinha toda uma tradição. Niterói hoje tem uma das melhores infraestruturas de saneamento,
né? Estamos entre as 5 melhores cidades do Brasil. Temos uma grande oportunidade, porque Niterói é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro e é uma cidade assim no coração da metrópole, porque se você olhar o mapa da região metropolitana do Rio, né, você tem a cidade do Rio, você tem a cidade de Niterói e várias cidades em volta, né? Então, nós estamos no coração da cidade e, mesmo assim, temos a oportunidade, né, de ter 57% do nosso território protegido por unidades de conservação. Então, a cidade tem a melhor, né, gestão, né, de resíduos do país, né? Então, a cidade tem essa vocação e nós trabalhamos muito para transformar isso numa grande oportunidade para Niterói, né? Então, somos uma cidade universitária, a Universidade Federal Fluminense, né, que tem sede em Niterói, é a maior universidade pública do país em número de alunos, né? E então somos uma cidade universitária também, né? Temos o maior índice, né, a maior proporção de PhDs per capita, né, no Brasil. Então isso tudo, né, gera uma grande capacidade, né, de fomento, né, uma grande capacidade de entendimento da importância das políticas ambientais aqui em Niterói. Olha, que bonito ouvir isso e ver, pelo currículo, as realizações do senhor. Isso nos faz acreditar, como eu disse no começo do programa, que há, sim, não bons políticos, há excelentes políticos, né, que lutam pela causa pública mesmo, né, pelo planeta, pelo seu habitat ali, no caso, o Brasil. O senhor é um dos expoentes aí, sem sombras de dúvidas sobre isso aí. Que bacana ver Niterói, né? Rio de Janeiro, que às vezes alguns falam, olha, Rio de Janeiro é a criminalidade, mas não vê esse setor aí do meio ambiente, que é o que mais hoje se fala, o que mais está agonizando, né, o que mais pede socorro, o meio ambiente, sabendo que Niterói é um referencial. O senhor a gente vê aqui, pelo currículo, inúmeras premiações, né? Eu gostaria até que o senhor falasse de alguns deles aí. Olha, eu vou citar alguns aqui para o pessoal saber. Vencedor nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor em 2022. É tudo coisa recente, tudo coisa inovadora, isso é muito importante. Como ele disse, Niterói é a 5ª cidade mais inteligente do país, 2023. Tem a melhor gestão fiscal do Rio de Janeiro desde 2016 até 2023. Niterói, a melhor cidade do país em governança e sustentabilidade pela agência Moody's 2023, e Niterói é a cidade mais confiável do Brasil para investimentos 2023. A 4ª melhor cidade do país em saneamento e 1ª do ranking nacional de limpeza urbana. É digno de aplauso, né? É digno de trabalho e a gente com certeza estende isso ao senhor. E faz uma pergunta: esse reconhecimento internacional também é latente? Olha, isso é uma questão que se conquista, né? E em 2013, né, quando nós assumimos, a cidade era uma cidade endividada, era uma cidade com taxas de criminalidade piores do que do Rio de Janeiro, era uma cidade que vivia uma crise econômica. A cidade ainda era vista como uma cidade dormitório do Rio de Janeiro. A cidade tinha problemas assim de uma defasagem em termos tecnológicos, em termos metodológicos, né, de gestão, com relação ao que a própria cidade era. A prefeitura de Niterói, por exemplo, fechava, né, os seus balanços mensais numa planilha Excel, né? E então, ou seja, enquanto Niterói já era uma das cidades mais conectadas do Brasil, a sua administração era uma administração muito precária e muito ultrapassada.
E nós fizemos um grande esforço, né, de modernização da gestão e de busca, né, dessa identidade da cidade, né? Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi desenvolver um planejamento, né, que se chamou o Plano Estratégico Niterói que Queremos, projetando em 2013 uma cidade para 2033. 10.000 pessoas, né, de Niterói participaram desse processo de planejamento e a gente construiu um sonho de cidade, né, de longo prazo, e que não era só um sonho de um governo, mas o sonho de uma cidade. Depois nós fizemos, agora nós estamos trabalhando, né, eu continuo ajudando a prefeitura, e nós estamos preparando, né, o plano Niterói que Queremos, olhando para 2050. Né? Isso é muito importante, você ter esse olhar de futuro, você ter esse projeto de cidade, né, e você trabalhar com disciplina em torno desses planos. Que fazer plano não é fácil, mas muito mais difícil é implementar os planos. Né? A nossa cultura de planejamento no país, né, infelizmente, né, nós não temos a disciplina de trabalhar com projetos de país, projeto de estado, projeto de cidade. E isso, né, faz com que a gente perca muitas oportunidades. Eu sempre acho que um dos grandes problemas do Brasil é não ter um projeto de nação. Por mais que a gente tenha, né, divergências, por mais que a gente tenha, né, uma polarização, como a gente vê acontecer no país hoje, era muito importante que a gente tivesse consensos mínimos em torno, né, do caminho que o país precisa seguir. Né? E Niterói fez isso, né? E nós estamos agora projetando, né, para 2050. Fizemos plano de saneamento, fizemos o plano climático de Niterói, fizemos o plano de mobilidade urbana sustentável, o plano da Mata Atlântica, enfim, o plano de saneamento, o plano de drenagem, o plano de gestão de resíduos sólidos. Então, a cidade hoje tem um acervo de planejamento muito importante e a gente faz uma coisa que é necessário na administração pública. Eu, como prefeito, né, eu reunia a equipe de Niterói a cada 2, 3 meses e cada secretário era cobrado de acordo com aquelas metas do plano Niterói que Queremos. As pessoas prestavam contas, né, das suas políticas, das suas ações, e a gente media, existia uma métrica, né, essa metodologia segue até hoje, né, até nós iniciamos isso em 2013, mas há uma métrica para se avaliar o quanto a gente está avançando. E é isso que, assim, orienta o trabalho do gestor público de Niterói. Então, essas conquistas, elas vieram em função dessa disciplina fiscal, uma disciplina de planejamento e uma disciplina buscando sempre a melhor gestão. Que comprometimento, nas palavras do senhor, é nítido o comprometimento de toda essa equipe multidisciplinar, podemos dizer assim até, né? Somos a Vero, uma empresa com excelência no mercado de telecom, com NPS de referência mundial e com índice equivalente ao das empresas mais admiradas do Brasil. Nosso sonho é criar uma nova era na relação com o cliente, sempre inovando com a proximidade de quem se importa e a eficiência de quem quer ser líder. Nós não queremos ser mais, queremos ser melhores, superando as expectativas dos nossos clientes com a proximidade de quem se importa, porque a Vero é do tamanho do seu mundo. Restaurante Fogão de Lenha, viu? Lá é o Canto da Chuleta, é o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá conferir, vai lá passar horas gostosas, descontraídas com a família, com os amigos. Tem a chuleta, lá tem o arroz soltinho, pessoal, a batatinha. Tem os combos agora, viu? Tenho certeza que é lá que você vai encontrar aquela combinação que você mais gosta.
Tem lá o combo de filé mignon, de contrafilé, de lombo, tilápia, picanha, filé à parmegiana. Tem lá os refrigerantes, o suco natural, o chopp geladinho, as batidinhas, os drinks. Vai lá, pessoal, em Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta. E a equipe do senhor, comandada pelo senhor tal, aí entra outro fator preponderante, eu tenho certeza que a resposta do senhor será sim. É preciso colocar cada qual conforme a sua competência, a sua habilidade. Não podemos aí, por exemplo, comandar uma saúde, né, a grosso modo aí explicando, colocar um rapaz que cuida de transporte. Então eu acho que essa equipe do senhor foi escolhida a dedo e isso também soma todo esse trabalho aí efetivo e positivo. É isso? Exatamente. É fundamental que você tenha as pessoas corretas, né, com as suas responsabilidades. Até porque quando você tem esse planejamento e você dá transparência para isso, Niterói é uma das poucas cidades do Brasil com nota 10 num critério de transparência pública da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal. E Niterói já há anos que tem a melhor avaliação na sua transparência pública. Então, todas essas políticas e toda essa avaliação da performance do governo é feita de uma forma transparente. Todo cidadão, os próprios políticos da oposição, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos têm acesso aos dados de Niterói e cobram da gente. E isso é muito importante, isso é da democracia e o que a gente sempre brinca, né? Governo é igual feijão, né? Funciona melhor na pressão, né? Funciona melhor com pressão, né? Quanto mais, né, houver, né, a ação cidadã de acompanhamento das políticas públicas, de participação, de influência, né, nas decisões, melhor será o governo. E, obviamente, uma pessoa despreparada, né, para desenvolver, né, uma determinada função, ele não conseguiria, né, sobreviver, né, porque ele é cobrado, né, pelo gestor público, pelo prefeito, e é cobrado pelo cidadão também, né? Então, o governo só vai bem porque a equipe é boa. Olha, eu posso falar mais, pelo que eu li aí do senhor, pela explanação e pelo que a gente pesquisou sobre Niterói, podemos falar em curto prazo nessa mudança significativa, né? É curto prazo, porque quando se fala em ambiente, claro que se pensa macro. A gente vai pensar agora a médio e longo prazo uma solução para o país, mas de como se encontrava, o patamar que se encontra hoje em Niterói, foi a curto prazo com a gestão do senhor, o que a gente parabeniza. E o que prova que o bom político, imbuído de causas realmente ali voltadas à população, ao bem-estar, dá certo quando o político realmente ele demonstra essa força. Tem até uma frase do senhor aqui, eu achei muito interessante, achei bonita, abre aspas, fui e sempre serei muitas coisas, né? Não para, achei bonito, é uma frase de perseverança de quem é forte no que faz, naquilo que propõe fazer. Então, mais uma vez, uma frase que marcou muito quando eu li aqui, eu falei, essa é do verdadeiro político que trabalha e faz jus à frase. Sempre serei muitas coisas, não para. Há pouco aí, eu em contato com o prefeito aí, ele vinha vindo de uma viagem de Bonn, na Alemanha, é isso, né? Exatamente. Eu hoje faço parte da governança global de uma organização internacional chamada ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. O ICLEI reúne mais de 2.500 cidades, né, no mundo, e a sede dessa organização é em Bonn, na Alemanha, e eu faço parte desse comitê global, né, de governança do ICLEI,
e tenho, né, o chamado portfólio de mudanças climáticas. Eu, há muitos anos, né, me dedico à questão ambiental e também à questão climática, né, desde antes da Rio 92, né, quando foi aprovada, né, a conferência de mudanças climáticas, né, eu já seguia esse tema e desde então todas essas COPs, né, nós vamos ter agora a COP 30 em Belém, né, e eu venho participando, inclusive, né, das COPs. Eu estive na COP de Glasgow, na Escócia, estive em Sharm el-Sheikh, no Egito, estive em Dubai, estive em Baku, no Azerbaijão, né, e estou agora me preparando para participar também da Conferência de Belém. E esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje. Né? Olha o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Sim. Né? Uma tragédia climática atrás da outra. Agora, além de eles estarem ainda com vastas extensões, né, de terras lá inundadas, ainda passando por uma grande chegada de frio, né? Agora mesmo há pouco, né, estive com pessoas lá do Rio Grande do Sul que estavam me descrevendo, né, assim, a situação, e eu tenho acompanhado muito de perto. Inclusive, Niterói encaminhou, né, vários componentes da sua defesa civil para ajudar as cidades do Rio Grande do Sul, né, passaram lá uma temporada ajudando a socorrer aquelas famílias, e a gente vê, né, que esse problema não é só no Rio Grande do Sul. A gente vê o que aconteceu agora recentemente com os rios amazônicos, né? Nós vimos o rio Solimões, Correto. né, praticamente sem água, né? Vimos o Pantanal ardendo em chamas, né? Vimos, né, o que aconteceu em São Sebastião, né, no litoral de São Paulo. Enfim, há vários países do mundo, na Europa, nesse momento, passando por uma grande onda de calor. E então, esse é um problema gravíssimo que eu acho que todos nós precisamos nos dedicar à solução para esses problemas, e eu tenho a convicção de que as cidades têm um papel muito importante sobre isso. Né? Hoje, mais da metade da população do mundo vive nas cidades. Até 2050, nós seremos quase 80% da população mundial. Mais de 70% das emissões dos gases de efeito estufa saem das cidades, né? E então nós também, nas cidades, temos os principais centros de pesquisa, os principais lugares que geram ciência, geram capacidade de buscar soluções para esse problema. Então, eu tenho participado muito dos debates internacionais, buscando sempre, né, fortalecer o protagonismo das cidades na agenda do clima. Muito esclarecedor. Urge, então, claro, uma conscientização para que a gente, se não puder eliminar, retardar essa vingança da natureza, que não tem culpa, é a nossa culpa, e o senhor trabalha muito para isso, e diante desse otimismo do senhor, somado à operância, né, é um político operante nesse quesito, e a gente torce para que isso se prolifere, esse trabalho do senhor chegue à conscientização de todos nós, não só dos nossos políticos, mas de uma população inteira. E eu pergunto para o senhor, o mundo hoje, porque o senhor também está aí participando das COPs, na ONU, no setor climático, tudo. O mundo hoje, ele já está um pouco mais consciente de que é necessário mudar, ou ainda ele está reticente a essa chamada na natureza? Olha, infelizmente, né, nós temos avançado muito pouco. Nós vamos ter agora a COP 30. COP 30 significa 30 anos tentando avançar na negociação entre as nações para que a gente adote as medidas necessárias para o enfrentamento dessas mudanças climáticas. E
e nós estamos perdendo um tempo precioso. Perfeito. E eu tenho hoje a convicção de que a solução não virá de cima para baixo, quer dizer, não serão os grandes líderes das nações, né, que vão guiar o mundo, né, para uma situação de maior resiliência climática. Sim. Também não acho que nós vamos conseguir que isso venha de um processo democrático, participativo, de baixo para cima, e também não virá nem da direita para a esquerda, nem da esquerda para a direita. Sim. Isso virá um somatório de tudo isso. Perfeito. É fundamental que as nações cumpram o seu papel. É fundamental que a gente construa, além de uma cidadania sustentável, além de uma cidadania climática, que a gente crie o que eu chamo da planetania, fazer com que o cidadão comum perceba a importância que ele tem, né, para os rumos do planeta, porque nós estamos todos na mesma nave, que se chama planeta Terra. Muito bem. E se nós formos para o caminho errado, todos nós pagaremos as consequências. E hoje nós já estamos vendo várias mudanças que são irreversíveis, né, em prazos mais curtos, né? Mesmo que a gente consiga, de uma hora para outra, tomar todas as providências para evitar que os gases do efeito estufa sejam emitidos e a gente consiga, né, ter uma atitude mais responsável perante o planeta, ainda assim nós teremos, né, precisaremos de muitas décadas para uma nova estabilização. Então, nós não podemos perder mais tempo, é fundamental que a gente mobilize o maior número possível de pessoas para que a gente consiga reverter isso. Daí você falou, né, se nós estamos avançando. Nós estamos avançando, mas não no ritmo que a urgência exige. E nós hoje, lamentavelmente, né, temos ainda, né, um negacionismo climático que é quase que criminoso, né, porque ele atrapalha muito das ações. Então nós temos o presidente dos Estados Unidos hoje trabalhando contra, né, esses acordos climáticos internacionais. Perfeito. Nós temos, né, hoje, né, uma coisa que é inaceitável, inacreditável, que nos tempos de hoje a gente ainda conviva com isso, que são essas guerras, né, a guerra lá na Palestina, a guerra na Ucrânia, né? Não é possível. Isso, guerra é um fracasso, uma derrota civilizatória muito grande. Não é possível que a gente não possa sentar e resolver os problemas sem ficar um jogando bomba na cabeça dos outros. E isso custa muito caro. Para você ter uma ideia, né, a estimativa de investimentos que a gente precisaria para fazer a transição para a sustentabilidade, né, ou seja, superar o problema do clima, fazer a transição energética, fazer os investimentos para proteger a biodiversidade, conter a desertificação, tudo isso, né, que seria necessário até 2050, é menos do que se gasta anualmente com armas no mundo. Então é uma questão de prioridade. Não é possível que a gente priorize, né, gastar em armas do que proteger as futuras gerações. Olha que dado importante. Bom, esclarecedor demais o senhor, sensacional. Olha, aprendemos muito com o senhor e devemos, sim, não só ouvi-lo, praticar tudo aquilo que o senhor muito bem prestou aí nessa reportagem. A gente tem mais algumas fotos e um breve relato de cada uma para a gente lembrar. Está aí o saudoso Coronel Dixon. A ele aqui com seus equipamentos, né, de paraquedista. Meu pai, Coronel Dixon, foi um precursor do paraquedismo no Brasil. Foi da primeira turma de paraquedistas que foi para os Estados Unidos, teve treinamento e veio para cá para criar, né, a Brigada
aeroterrestre, né, a Brigada de Paraquedistas, que até hoje lidera, né, o paraquedismo militar no Brasil. Não, de uma importância ímpar. Vamos lá? Aqui, os pequeninos ao lado do pai. Esses aviões eram feitos pelo meu avô. Meu avô era um engenheiro e ele projetava e fazia ele mesmo, né, num trabalho muito artesanal, né, e ele que tirou essa foto. Ele fazia esses aviões, eram feitos de balsa e cobertos, né, de papel seda, né? Olha. E, e, e as hélices eram movidas a elástico. Então, ele fazia esses aviões, a gente brincava de soltar esses aviões, alguns deles se espatifavam e ele ficava horas e horas depois para consertar tudo novamente. Então, uma boa lembrança essa. Boa lembrança de uma infância feliz, né? Isso. Vamos lá. Aqui o trio conceituadíssimo aí. No meio, o Lars, né, o irmão mais novo, né, tem hoje 2 medalhas olímpicas, foi o secretário nacional de esporte, foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, né, e hoje, né, depois de um acidente, né, que ele sofreu, né, perdeu uma perna e quase perdeu a vida, né, pela imprudência de uma pessoa que pilotava uma lancha e ele estava começando a sua preparação para as Olimpíadas de Sydney e quase perdeu a vida, mas mesmo sem uma perna e com as dificuldades que ele tem, continuou velejando, foi campeão mundial de vela, disputando com velejadores, digamos, normais, né, sem as deficiências que o Lars tem, mas ainda assim ele se manteve muito competitivo. Né, de camisa azul está o Torben, que é o irmão do meio, que tem 5 medalhas olímpicas e está nesse momento competindo lá na Itália, ainda veleja profissionalmente, e eu, né, aqui do fã-clube dos dois. Opa, que legal, isso é muito bom. Vamos lá. Olha aí, é um dos projetos, né, que o senhor participou. Isso aí foi quando eu trabalhava na Amazônia. Essa foto é na área indígena, Nhamundá Mapuera, né, no rio Mapuera, é um rio da bacia do rio Trombetas, né, e aqui na foto está a Miriam Nucci, que é uma antropóloga, e o Cláudio De Lorenzi, um arqueólogo, né, e eu como engenheiro florestal, a gente foi fazer um trabalho com essa área indígena, né, a nação indígena aqui chamava-se Wai-Wai. Muito bacana. Vamos aí? Aqui, as premiações, eu gostaria que o senhor elencasse cada uma delas agora. Essa aqui foi o título de cidadão, né, da Fluminense, né, otorgado pelo deputado Vitor Júnior, que é esse que está à direita, à esquerda, o Rodrigo Neves, que é o meu grande parceiro nessa caminhada toda, né, eu fui vice-prefeito dele, depois eu fui prefeito, e agora ele é novamente prefeito de Niterói, então a gente já está aí no 13º ano atuando juntos pela cidade de Niterói. Parabéns, reconhecimento mais do que justo. Vamos lá? Aqui. Esse é o recebendo, né, do Carlos Melles, né, ex-ministro, e o Carlos Melles, que era presidente do SEBRAE, e eu recebendo, né, o prêmio de prefeito empreendedor, né, nacional, nós competimos com mais de 1.000 prefeitos, né, no país todo, né, houve uma premiação regional, nós vencemos, né, a premiação do estado do Rio de Janeiro, fomos para a disputa, né, do prêmio
nacional e ganhamos, né, como o prefeito mais empreendedor do país. Um orgulho muito grande. Muito grande, para todos nós. Vamos lá? Aqui. Esse é um outro prêmio que nós conquistamos também. É o prêmio também, né, de Cidades Excelentes, né, da Band. E nós conquistamos o prêmio também, aqui junto com o atual prefeito Rodrigo Neves, recebendo, né, eu era o prefeito à época, e convidei o Rodrigo para receber conosco lá esse prêmio em Brasília. Muito legal. Aqui, a logomarca, né? Essa era a minha empresa de consultoria na área ambiental, que eu acabei fechando, né, quando me candidatei a vice-prefeito, né, porque a gente achou que era incompatível, né, a atividade, né, de consultoria e a atividade de gestão da cidade, né. Então a gente achou melhor, eu e a minha sócia, que era minha esposa, né, resolvemos fechar a empresa, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá? E o projeto Grael, né? Sim, esse é um projeto assim muito bate muito forte no nosso coração. Em 1998 nós criamos essa iniciativa, né, os meus irmãos, né, já medalhistas olímpicos, e a gente queria, né, usar barcos para educar. Nós tínhamos certeza, né, que os barcos eram grandes ferramentas de motivação, né, e desenhamos um projeto que hoje é um projeto muito premiado também no Brasil e no exterior, né, que hoje recebe mais de 500 alunos por semestre. Nós temos uma sede em Niterói, temos uma sede em Mangaratiba, aqui no litoral do estado do Rio de Janeiro também, já tivemos em Vitória, já tivemos em Três Marias, em Minas, e esse projeto ele é voltado para estudantes da rede pública. Eles aprendem a velejar, vela, remo e canoagem, e aprendem várias profissões, né, ligadas à atividade náutica, então trabalhar com fibra de vidro, com mecânica diesel, motor de popa, trabalhar com capotaria, né, fazer os toldos, né, para os barcos e manutenção de embarcações. E temos, né, todo um componente também na área ambiental, né, de educação ambiental, e no caso, né, a prioridade é atuar com o problema do lixo marinho, né, o plástico, e eles trabalham assim muito com foco na Baía de Guanabara, né, e lá em Mangaratiba, na Baía da Ilha Grande. Né. Então, é um trabalho que eu e meus irmãos, né, temos assim uma dedicação, né, por fazer ele funcionar bem. Hoje tem uma governança profissional. A minha esposa, Crista, durante muito tempo também, e ainda continua se dedicando muito, né, à gestão desse projeto. E é isso, é um projeto muito bacana que a gente, inclusive, quando o Lars foi secretário da Juventude, Esporte e Lazer, né, de São Paulo, ele criou o Navega São Paulo, né, que levou a experiência do projeto Grael, né, para várias cidades, né, do estado de São Paulo. Quando ele foi secretário nacional de esportes também, né, ele criou o projeto Navegar. Então, hoje, né, durante um período, nós tivemos, né, nesse esporte, que sempre foi visto como um esporte de elite, né, nós tivemos, né, mais velejadores sendo formados, né, por essas iniciativas, né, de náutica, de vela social, do que nos yacht clubes do Brasil afora. Então, hoje, se você
for acompanhar uma regata aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, você vai ver a presença de muitos alunos, né, do Projeto Grael, que, apesar de não terem dinheiro para ter um barco e tudo, hoje se desenvolvem, né, no esporte, né, tem uma performance muito boa, inclusive temos campeões mundiais que já saíram do Projeto Grael, temos uns alunos nossos que venceram a regata Cape Town no Rio, vieram da África do Sul, cruzaram o Oceano Atlântico, chegaram aqui em primeiro lugar. Então, assim, é um projeto muito bacana que a gente convida a quem aqui de Dois Córregos tiver interesse em saber mais notícias sobre ele, entrar no site, né, do nosso projeto, que é projetograel.org.br. Sensacional. Um projeto, acima de tudo, educacional, de uma amplitude fantástica e, com certeza, carrega o selo de excelência. Senhor Axel, foi um prazer imenso falar com o senhor, viu? Ficamos muito felizes aí de saber que essa extensão, né, do papai nascido aqui em Dois Córregos é fruto que deu certo e muito certo, né? E que motiva novas gerações aí a repensar, hein, pessoal? O meio ambiente, o planeta, né, precisa de bons políticos. E eis aqui um grande homem que não para. Ele continua trabalhando em prol de uma sociedade. Eu gostaria que o senhor deixasse, então, as palavras finais ao programa. Olha, eu queria, né, agradecer muito essa oportunidade de poder falar, né, para a população de Dois Córregos, porque, como eu disse lá no começo, é uma pena que a gente não tenha tido tantas oportunidades, né, de estar juntos, né, porque sempre tivemos Dois Córregos assim, bem próximo do coração. Aí. E a gente tem, né, assim, uma inspiração muito grande, né, que essa cidade nos trouxe sempre, né, nas palavras do meu pai, né, sempre trazendo exemplos e contando histórias, né, de Dois Córregos, e a gente tem assim essa coisa muito viva no coração. Então eu agradeço, né, que você tenha nos dado essa oportunidade, né, de falar um pouco mais, né. Eu tenho assim muita vontade, né, de qualquer dia visitar Dois Córregos novamente. Eu estive uma vez aí só e gostei muito da cidade, né. Foi uma visita bem rápida, mas quem sabe a gente poder, né, sentir esse gostinho, né, de estar em Dois Córregos novamente. Então, muito obrigado, um grande abraço para todos, né, que vocês todos tenham aí um ótimo ano de 2025, e mais uma vez, vamos todos juntos, né, pensar no problema do clima, pensar na transição para a sustentabilidade, pensar na justiça social, como fazer com que todos que estamos juntos, né, nessa trajetória, né, que são o que a chance que nós temos de estar nesse planeta Terra, e que a gente deixe, né, um bom legado, né, aqui da nossa passagem por aqui. Muito obrigado, e até a próxima. Até a próxima, vindo para Dois Córregos, não deixe de visitar o portal RCO. Grande abraço ao senhor.